Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Kentamura e hoje a gente está entrando no 10º vídeo dos nossos estudos desse livro maravilhoso que é Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Dando continuidade ao assunto do vídeo anterior, ele vai falar mais sobre o ego e as guerras, né? Na verdade, não somente as guerras, mas o confronto, porque muitas vezes a gente entra em confronto com uma pessoa, com algumas pessoas, não é necessariamente uma guerra como a gente costuma imaginar. E que quando nós estamos em confronto, ele demonstra claramente que isso significa que não há consciência. Então, vamos entender isso melhor agora. Vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. O Eckhart nos lembra que, em alguns casos, precisamos nos defender ou proteger em relação a alguém. Acontece que muitas vezes, devido ao ego, não apenas nos defendemos, mas também transformamos o outro em inimigo. E mais do que isso, se o outro passa a ser um inimigo, nós somos, em relação ao outro, também a mesma coisa, um inimigo. E assim cria-se uma relação onde necessita haver destruição. De um ponto mais leve, a gente pode imaginar, por exemplo, um confronto entre dois vizinhos, aonde é claro que um não vai chegar a destruir o outro, mas pode existir aquela energia densa, pesada, onde se deseja pelo menos que o outro morasse bem longe de onde a pessoa está. Mas a questão toda é como que o ego atua e faz com que a gente se transforme por dentro, muitas vezes esquecendo a nossa verdadeira realidade, nosso eu divino, e manifeste um eu ilusório, cheio de raiva, de ódio, de medo, de rancor e assim por diante. Quando eu era adolescente, havia um garoto na escola que ele havia sido transferido de outra escola. Ele era um garoto extremamente simpático e gentil, tratava todo mundo com muito respeito e estava sempre sorrindo. Inclusive, eu não tive a oportunidade de fazer amizade com ele, mas eu lembro que eu gostaria de ter feito. Naquela época haviam grupos de meninos briguentos que viviam procurando arrumar confusão com meninos de outras escolas. Um dia eu soube que alguns desses meninos briguentos levaram esse garoto para participar de uma briga com outra escola. Como ele era muito bonzinho, eu imagino que ele não soube dizer não. E foi. Acontece que no meio da confusão, os outros meninos mais experientes viram que não iriam dar conta do recado e saíram correndo. Aquele menino ficou sozinho. Ele apanhou tanto que ficou uma semana internado. Por pouco não morreu. Quando ele voltou para a escola, me lembro que ele ainda tinha hematomas e curativos por todo o corpo. Mas o que me marcou mais não foi a aparência que ele estava, e sim o semblante. O olhar dele havia mudado completamente. Era como se ali não houvesse mais aquela alegria e leveza de antes. De alguma forma, o ego daquele menino o dominou e o fez se transformar numa outra pessoa. Ele ficou carregado de ódio. E eu soube que ele trocou suas amizades e participava de todas as brigas que aconteceram dali para frente. O Eckhart diz que lutar de modo inconsciente nos leva à inconsciência. Quando lutamos de fato contra algo, isso nos leva à mesma inconsciência do menino. Mudamos o olhar, passamos ao estado mais baixo da consciência, que é uma guerra. É o estado do confronto. O Eckhart nos lembra que sempre que vivemos em guerra contra alguma coisa, criamos um modelo mental tão forte que nos leva a saltar de uma guerra para outra, assim como fez o menino. Então, é claro, você percebeu que a gente não está falando somente de guerras bélicas. E, inclusive,
você vai ver que o ser humano vive em guerra até das coisas que são boas. Por exemplo, guerra contra o câncer, guerra contra o crime, guerra contra a fome. O EK nos lembra que a humanidade vive em guerra contra centenas de coisas, e mesmo assim os números só aumentam. Por exemplo, na guerra contra o crime e drogas, o número de delitos só aumentou nos últimos 25 anos. Na guerra contra as doenças, o número de mortes por tratamento médico nos Estados Unidos é o terceiro maior, perdendo somente para câncer e problemas cardíacos. E na guerra contra a fome estamos perdendo feio, já que infelizmente não para de crescer o número de pessoas passando fome no mundo. O domínio mental, chamado guerra, dá realidade aos olhos daqueles que escolhem ver o mal. Um exemplo contrário disso é a homeopatia e a medicina chinesa, que não tratam as doenças como inimigos e por isso não criam novas enfermidades. É o mesmo que nós já falamos aqui no canal algumas vezes, que problemas não são problemas, são oportunidades e desafios para fazer a gente aprender e evoluir. Quando enxergamos um inimigo, seja uma pessoa, uma instituição, um povo, estamos dando o primeiro passo para que o ego nos leve a uma guerra. O ego, de forma coletiva, é o que o Eckhart chama de insanidade humana. Mas mesmo coletivamente, ele só tem força na medida que nós damos realidade a ele. O Eckhart continua explicando que o ego atua com extrema força quando se trata de conflito. Você quer ver um exemplo? Todos somos da paz, não é? Mas uma vez que algo nos confronta, como um assalto ou alguém ofendendo a quem a gente ama, temos uma tendência muito maior para o conflito do que para a consciência de que o outro só faz aquilo porque está tomado pelo ego. Em outras palavras, também somos tomados pelo ego. Isso porque o confronto traz o medo que muitas vezes está escondido por trás da raiva ou da agressividade. Pense se num momento de confronto, tomado pelo medo, sentindo a temperatura subir, sentindo a voz mudar. Será que vamos conseguir despertar neste momento de inconsciência? Será que conseguimos substituir o desejo de estar certo pelo desejo de estar em paz? O grande desafio que temos em relação àqueles que nos confrontam é não alimentar o confronto. E como a gente alimenta o confronto? Através da raiva, do ódio, da ira. Mais que isso, se percebermos que o ego não para de ficar remoendo algo que aconteceu há alguns segundos ou minutos atrás, e da vontade que lhe faz com que nós queremos mostrar que estamos certos, talvez perceberemos que não somos esse ser que está tão irritado. E é nesse momento que a gente passa a ter consciência. Nesse momento a gente para de dar vida ao ego, porque estamos em estado de presença. Compreende-se que simplesmente não há mais o que remoer. Porém, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem se perceber e se confundem com o ego, ficando cega em suas ações, simplesmente para comprovarem que estão certas. É isso que se chama estar cego de raiva ou de ódio. O Eckhart explica que a espiritualidade é compreender que o que percebemos, sentimos, pensamos ou vivenciamos não é, em última análise, quem somos. Isso porque a percepção do eu não pode ser quem somos, pois isso é transitório. Quando retiramos os nossos conceitos e pensamentos a nosso respeito, retiramos a percepção do eu, resta apenas a luz da consciência, infinita, sem restrições. Esse é o nosso verdadeiro eu. É o eu sou. Então, será que conseguimos sentir o eu sou perante os desafios da vida? Será que conseguimos sentir o eu sou nos momentos mais difíceis? Ou nos perdemos nos pensamentos do mundo? Você percebe as pecinhas do ego em todas as situações que nós falamos até agora? O ego, em sua função básica, busca a separação. Afinal, não fosse isso, ele jamais existiria.
E a crença na separação, no eu e no outro, é o que dá realidade ao ego. Uma vez que há eu e o outro, existe a possibilidade de haver opostos, e assim se criam inimigos. Com os inimigos, existe a crença do bem e do mal. Se acreditamos no mal, precisamos fazer algo para erradicá-lo. E assim, o ego atua mais uma vez, através de discussões e brigas entre as pessoas. Porém, o ego pode muitas vezes utilizar um pensamento coletivo para aumentar a separação. É como, por exemplo, os gregos e os troianos, aonde para os gregos os troianos eram os maus e vice-versa. Como pensamento coletivo, o lado oposto se transforma em meu inimigo. E quando a necessidade de impor a minha opinião é maior do que a minha paz, é aí que se transforma em confronto. E o pior tipo de confronto são as guerras, aonde, por melhor que sejam as intenções, apenas nos afastam ainda mais do eu sou. E pior, reforçam a energia para que haja outras guerras. E guerras de qualquer tipo nunca trouxeram a paz, muito menos a paz justificada pelo ego após a perda de milhares de vidas. Após o término de uma guerra, existem aqueles com o ego inflado por terem vencido a guerra e os com o ego ferido por terem perdido. Um lado vai trabalhar para se manter assim, e o outro vai trabalhar para um dia inverter as coisas. Então não há paz, porque continua havendo o eu e o outro. Continua havendo separação, o conceito de bem e mal. E o conceito de guerra é tão forte que até para coisas boas o ser humano consegue criar conflitos. Por exemplo, ao invés do mês da guerra contra o câncer, poderíamos ter o ano da celebração da saúde. Mas o ego naturalmente foca em separação e não em harmonização. O termo guerra chama mais a atenção da maioria das pessoas. Uma outra coisa é que, por sobreviver a partir da separação, o ego não se satisfaz nunca. E é por isso que numa guerra nunca há vencedores. Inclusive, você deve se lembrar que o ego se baseia no medo, não é? E por que ele faz isso? Porque como ele existe dentro da forma e todas as formas são transitórias, ele nunca sente segurança, sempre está com medo. Por exemplo, se a pessoa acredita que é feliz por causa dos bens materiais que tem, irá querer aumentar cada vez mais o que tem, com medo de perder a razão da sua felicidade. Se acredita que é feliz graças ao companheiro ou companheira que tem, pode desenvolver um ciúme doentio com medo de perder a razão da sua felicidade. Então veja apenas nesses dois exemplos que, mesmo tendo o que deseja, o ego continua encontrando motivos para a sua constante insatisfação. E inclusive a felicidade que pensa ter não é real. Deu para entender? Nada do que acontece em decorrência do ego vai satisfazer o próprio ego. Porém, só iremos perceber o ego se manifestando quando desenvolvermos um olhar extremamente afiado em todas as situações de confronto. A questão, então, é: estamos percebendo ele atuar em nossas vidas ou não? Depois compartilhe aqui se você já conseguiu, em algum momento nervoso, perceber a vontade do ego em provar que estava certo e assim você conseguiu evitar um confronto, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.